Você aí já deve saber que menos com menos dá mais, né? Tipo, um número negativo multiplicado por outro negativo dá um positivo. Isso todo mundo sabe, mas porra, por que isso é verdade mesmo, hein? Se a gente transcender um pouquinho, ó, só um pouquinho, a gente se pagar de filósofo, né? Será que a gente consegue explicar e provar que isso daí é verdade? Pô, provar? Vai, provar. A resposta é sim, a gente consegue provar isso e muito mais utilizando um campo grande e interessante da matemática conhecido como álgebra abstrata, mas também associado ao nome de teoria de grupos e anéis. É com essa teoria que podemos descrever os números plenamente e até generalizar suas propriedades para coisas que não são nem exatamente números normais, como as horas de um relógio, rotações de coisas, trocas e permutações de lugar, etc. Mas afinal, o que seriam esses grupos e anéis? E como que eles podem estar no fundamento de todas essas coisas? Para isso, a gente vai precisar de mergulhar de cabeça na álgebra abstrata e descobrir a razão por trás disso tudo. Mas não sem antes o seu like e sua inscrição no canal, que isso ajuda demais. O que é um grupo, então? É um bando de pessoas que se juntam para fazer um trabalho meia boca? É isso que é um grupo? Bom, na matemática não exatamente. Afinal, antes de tudo, para se entender grupos, precisa se entender conjuntos e operações nesses conjuntos. Aí já é uma putaria enorme, porque, pô, a teoria de conjuntos é toda uma celeuma que, pra ser sincero, não vale a pena entrar aqui, até porque eu também não entendo muito bem o que é tão complicado que é. O que nos importa aqui é que um conjunto é um conjunto. Faz sentido, né? Conjunto de coisas, uau, tipo números, pessoas, por aí vai. Se adicionarmos uma operação nesse conjunto, a gente ganha o que a gente chama de uma estrutura algébrica. Mas como assim operação? Bom, é basicamente uma coisa, uma ação, né, que opera, faz algo com dois ou mais elementos desse nosso conjunto. É basicamente uma função, se vocês lembrarem o que é isso. Os dois exemplos de operação mais comuns pra gente são, claro, a adição e a multiplicação. Mas calma lá, que só isso não basta para fazer um grupo. A gente precisa de algumas propriedades especiais relativas a essa operação, como ela ser fechada em si mesma. O que quer dizer que num conjunto de javalis, você somar dois javalis não vai render um papagaio. A gente também precisa de algumas propriedades relativas ao nosso conjunto e seus elementos. Pra gente começar a entender, vamos olhar um dos conjuntos mais triviais possíveis, que sempre teve com a gente desde os tempos remotos lá da Mesopotâmia e os caralho a quatro, que é os números naturais. Os naturais são um conjunto de números em que podemos definir uma operação de adição e daí conseguimos ver coisas interessantes. A começar que essa operação é associativa, o que quer dizer que a soma de um número a uma soma de outros dois números é equivalente a somar primeiro esses dois e somar o outro depois. Faz sentido, não é mesmo? É normal de número. Os naturais também possuem um elemento bastante especial relativo à soma, o zero. Ele é especial porque note que somar zero a qualquer número dá o próprio número. É como se o zero fosse um elemento neutro em relação à soma, e isso é bastante especial. Então seriam por essas características, né, de um conjunto armado de uma operação associativa, fechada em si mesma, e que contenha um elemento neutro, como é o caso dos naturais com a soma, seria isso um grupo? É quase, mas não. Chamamos estruturas algébricas desse tipo de monoides, porque ainda falta um elemento crucial, ou melhor, vários elementos cruciais para que isso seja de fato um grupo. Isso se mostra pelos próprios naturais, que carecem da capacidade plena de subtração, ou em outras palavras, de uma espécie de operação inversa, um reflexo simétrico da adição. O que quer dizer é que sim, podemos definir uma subtração, mas vão haver infinitos casos em que o nosso conjunto simplesmente não dá conta de subtrair, como é o caso de 1 menos 2, ou 2 menos 3, ou 1 menos 4, por aí vai. Para conseguir isso sem dificuldades, precisamos sair dos naturais e ir para os números inteiros, onde ganhamos os números negativos. Bom, pensa aí, os negativos nada mais são do que uma versão meio que simétrica, né, invertida, refletida dos naturais, com uma propriedade especial de que a versão negativa de um número qualquer, x, é aquela que satisfaz a equação x mais menos x é igual a zero, o nosso elemento neutro da operação. Legal, então tá, com todos esses parâmetros, um conjunto munido de uma operação associativa, fechada em si mesma, com elemento neutro e com todos os seus elementos do conjunto havendo um simétrico à operação, aí sim nós teremos um grupo. Daí os números inteiros com adição são, de fato,
um grupo. Mas veja, a associatividade da soma é trivial, né? São números, você sabe que isso aqui é verdade. O elemento neutro a gente já viu que é o zero, e qualquer elemento x desse conjunto dos números inteiros tem um menos x, um simétrico em relação à operação, tal que x mais menos x é igual a zero. Beleza, a gente viu metade da história, mas se isso são grupos, o que seriam anéis então? Aí. Bom, duplo sentido de lado, um anel é basicamente um grupo, só que com algo a mais. No anel, nós temos um conjunto armado de duas operações. Ou seja, nós temos um grupo definido com uma segunda operação. Mas aqui vai uma diferença. Enquanto no grupo a gente exige os simétricos, elemento neutro e pá, aqui a gente não precisa nada disso para a segunda operação. Apenas precisamos que essa segunda operação seja distributiva em relação à primeira e, claro, que ela seja associativa também. Geralmente chamamos essas duas operações justamente de soma e produto, por um bom motivo. Afinal, alguns dos anéis mais conhecidos, os primeiros que a gente usou, e a gente usa sempre, são os números racionais, que são das frações, né, e tal, e os números reais, que tem raiz de 2, pi, pará. Os inteiros com produto também formam um anel, na verdade, mas, diferente dos outros dois citados, não são todos inteiros que têm simétricos pelo produto, né? Quero dizer que a gente não tem frações dos inteiros, então não dá para dividir sempre, né? A gente vai encontrar alguns problemas. Mas, de forma geral, um anel, pelas propriedades genéricas de qualquer anel, é possível de se provar, então, com tudo isso que a gente definiu, aquela pergunta inicial do vídeo. Para isso, a gente vai precisar provar algumas outras identidades que podem parecer triviais, mas são importantes. Que, como eu disse, tem anel por aí que é mó loucura, velho. É isso mesmo, também. Primeiro, a gente tem que provar que para todo elemento A do anel, A vezes zero, vezes o elemento neutro da soma, é igual a zero. Isso parece bobo, né? Isso parece óbvio, mas a gente precisa provar isso. E é até fácil, porque você precisa lembrar de todas as propriedades de grupo e de anel. Primeiro, suponha que A vezes zero é igual a M, algum elemento desse anel, né? Tá, mas então a gente sabe também que A vezes zero é igual a vezes zero mais zero, porque zero, não sei se vocês sabem, é igual a 0 mais 0, uau. Tá, depois então, a gente sabe que esse produto, ele é distributivo na soma, pela definição de anel que eu falei, né? Então, A vezes 0 mais 0 é igual a vezes 0 mais A vezes 0. Ou seja, M é igual a M mais M. Mas pô, se M é um elemento do anel, então existe um menos M ali dentro, né? Porque faz parte ali do grupo. Tá, então se a gente somar menos M dos dois lados, a gente tem então que M, que é igual a vezes 0, é igual então a zero. Uau, maravilha. Massa, agora que a gente provou esse fato trivial, a gente pode até brincar mais. E a gente pode até provar outra coisa interessante, como que positivo vezes negativo dá negativo. Da onde que vem isso? Bom, olha aqui, que se você fizer A vezes zero igual a zero, a gente acabou de provar isso, é verdade. Mas, veja, zero é a mesma coisa que B mais menos B. B menos B. Tá, isso é verdade. E pela distributividade, isso daí vai ser igual a A vezes B mais A vezes menos B. Isso tudo é igual a zero. Ou seja, A vezes menos B é igual a menos A vezes B. Faz sentido, né? E a gente está dizendo aqui, basicamente, que positivo com negativo dá negativo. Similarmente, a gente pode fazer com que 0 vezes B, que é igual a zero também, e a gente pode dizer agora que 0 é igual a A mais menos A, e a gente faz a mesma brincadeira e chega numa expressão dizendo que menos A vezes B é igual a menos A vezes B. Legal, mas e daí? Bom, a gente precisa disso porque finalmente a gente, a partir desses caras, chega na nossa pergunta: o que menos com menos dá mais? A resposta é a seguinte: a gente vai fazer de novo um outro truque. Só que agora, ao invés de A vezes zero, a gente vai fazer menos A vezes zero, que é igual a zero também, né? Tá bom, mas lembrem que o zero é o quê? O zero é B mais menos B. E, de novo, é distributivo. Então, menos A vezes B mais menos A vezes menos B é igual a zero. Só que a gente viu anteriormente que menos A vezes B é igual a menos A vezes B. Então, somando A vezes B dos dois lados, a gente tem então finalmente uma expressão que diz que menos A vezes menos B é igual a A vezes B, provando que negativo vezes negativo sempre dá positivo.
Isso é apenas um pequeno mergulho no mundo da álgebra abstrata. As teorias de grupos e anéis são muito vastas para um único vídeo, contendo todo tipo de bizarrices e exemplos contra-intuitivos até. Mas eu acho que para esse vídeo aqui, isso tá de bom tamanho. É um negócio legal de você mostrar para seus amigos e falar, olha só, eu sou inteligente. Mas no mais é isso. Compartilhem se gostaram desse vídeo, se inscrevam para mais conteúdo assim, desse tipo, e deixe seu like. E é isso aí. Tchau, tchau.